palavra do Senhor diz assim: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Deixa eu ver como que está aqui. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Eu amo esse versículo. Amém? Pai, eu sei que a Paulinha já orou, mas eu coloco também nas tuas mãos, Senhor. Cumpra o teu querer, Pai. Cumpra, Senhor, a tua vontade. Eis-me aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero que você feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Imagina Jesus bem na tua frente. Glória a Deus. E você dizendo assim: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sabe o que eu fico imaginando? O Senhor na nossa frente sorrindo para nós, porque a gente quer estar na presença dEle. A gente sente prazer na presença do Rei da Glória. Aleluias. Imagina a alegria dEle, vendo nós entrando na presença dEle. Oh, glória a Deus. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, eu trouxe um tema para essa ministração, que diz assim: a tua atitude vai fazer você alcançar a tua vitória. Fala para o teu irmão: a tua atitude vai fazer você alcançar a tua vitória. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2. E nós vamos ler aqui. Todos acharam? Ele é um pouquinho compridinho, mas nós vamos ler todo o capítulo. 2 Reis 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai te levar para os céus, o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão.
Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, hein? Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Versículo 13. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio como um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixe-nos sair à procura de teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Amém? Eliseu, irmãos, ele foi o profeta que sucedeu Elias. Ele era conhecido em todo Israel pela sua fé, pela obediência e a realização de milagres. Eliseu, ele era filho de Zafate. E quando Elias viu Eliseu pela primeira vez, ele jogou a sua capa sobre Eliseu e o convidou: venha seguir-me, segue-me, né? E quando Eliseu decidiu seguir Elias, a palavra do Senhor diz que Eliseu se tornou um assistente fiel a Elias. Por isso que quando Elias falava para ele: fica aqui que o Senhor me mandou para outro lugar, o que ele falava? Eu juro pelo meu Deus que eu não vou te deixar ir só. Porque ele era fiel, sabe? Ele estava ali, onde ele foi, eu vou também, né? Aí agora eu quero fazer uma pergunta. Se você encontrasse Jesus na sua frente, qual seria o seu primeiro pedido? Qual seria o pedido que você faria para o Senhor? Porque assim, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Eu acredito que a gente tem essa liberdade, porque a palavra fala que, como eu li aqui no início, até agora nada pediste. Pedi em meu nome para que a vossa alegria, o vosso gozo seja completo, né? Então, o que é que você pediria para o Senhor Jesus, se Ele estivesse na sua frente? Porque nós temos essa liberdade, né? E a palavra do Senhor, ela é clara: tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho, e se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está lá em João. Então, só que aqui tem uma condição. O que a palavra fala? Tudo que pedir em meu nome. Então, se você pedir no nome, vamos supor, da Adenir, não vai acontecer. Se eu pedir no nome do Guilherme, não vai acontecer. Porque há uma condição. Quando nós pedimos, nós temos que pedir em nome do Senhor Jesus, né? E tem situações, irmãos, que exigem certas condições para nós fazermos pedidos. Tem situações que têm condições, que se você não cumprir essa condição, o pedido não acontece, né? Mas o que fazer para que esse pedido seja realizado? Nós precisamos estar atentos às condições. A palavra do Senhor diz que Elias estava para ser elevado aos céus. Depois que eles atravessaram o Jordão,
ele disse para o Eliseu, né? Porque ele sabia que ele ia ser levado. Ele falou, mas o que é que eu posso fazer para você antes de eu ser levado? Porque ele era um servo fiel. Ele tinha muita alegria de estar junto com Elias. Ele se sentia bem, sabe? Então ele aprendeu muitas coisas ali com ele. E Elias não queria deixar ele desamparado. E falou para ele, o que é que eu posso fazer, né, para você antes de eu ser levado? E Eliseu lhe respondeu, ele foi sábio. Ele disse assim, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero ser, sabe? Eu também quero fazer isso que você faz, sabe? Eu quero também profetizar, eu quero que Deus me use, eu quero que as coisas aconteçam, né? Aí o Elias falou para ele, mas o seu pedido é difícil. Tem horas que a gente acha que o nosso pedido é difícil. Mas para o nosso Deus não há difícil. Para o nosso Deus não é impossível. Então nós temos que crer nesse Deus maravilhoso, depositar a nossa fé nele, porque para Deus não há nada difícil, não há nada impossível, porque ele é Deus acima de todas as coisas, né? Mas Elias, ele era um homem como eu e você, por isso que ele achou o pedido difícil. Mas aí é que entrou a condição. Olha só, ele disse assim, se você me vir quando eu for separado de você, em outras palavras, se você vê eu subindo, né, você terá o que me pediu. Do contrário, não será atendido. Então, tinha uma condição. Ele tinha que ver Elias subindo. Ele poderia estar distraído, ele poderia nem conseguir ver. Mas se ele conseguisse ver esse exato momento, porque eu acredito que foi num piscar de olhos, né? Aí, ele conseguiu. Aqui, Eliseu, ele teve que tomar uma atitude. Quando Elias falou para ele, você tem que ver o momento certo da minha subida, em outras palavras, ele estava falando, fique atento, preste atenção. Então, essa foi a condição, para ele ficar atento, para ele prestar atenção no que estava para acontecer. E foi o que aconteceu. Eliseu, além de obedecer a Elias, ele exercitou a sua fé e ele também se posicionou. Quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, quando nós obedecemos às condições de Deus, as coisas acontecem. O pedido que nós colocamos diante do Senhor acontece. Porque nós temos que estar atento ao mover de Deus, atento ao mover do Senhor. A palavra diz no versículo 11, de repente, enquanto eles caminhavam e conversavam, o que aconteceu? Apareceu o carro de fogo, puxado pelos cavalos, e separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado num redemoinho. Num redemoinho. Eu fico imaginando, devia ter sido assim um espetáculo, né? A carruagem chegando, os cavalos voando. Eu me divirto com a palavra do Senhor, porque eu entro na história, eu começo a viver a história. E eu fico imaginando esse momento, irmãos. Devia ter sido um momento glorioso, né? E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Mas aí, quando Eliseu viu, o que ele fez? Porque foi algo sobrenatural. Ele gritou, ai meu pai, ai meu pai. Quando a gente vê algo também sobrenatural da parte do Senhor, a gente fica meio com medo. Lembra lá, quando os discípulos estavam no barco? Vocês lembram? Que eles começaram, eu imagino, um nevoeiro à noite, e quando eles viram a imagem do Senhor Jesus lá longe, o que aconteceu? Tiveram medo e gritaram, é um fantasma. Por quê? Porque é homens de carne como eu e você. Se a gente vê isso também, a gente vai gritar. E aqui, o que aconteceu? Eliseu, quando ele viu, ele gritou, meu pai, né? Aí diz assim, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver, tipo, quando já estava se dissipando lá em cima, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou no meio. Depois, o que ele fez? Ele pegou o manto de Elias, que tinha caído. Porque quando Elias subiu, o manto caiu. Então, eu acho que é aqui que está a mensagem, assim, porque quando ele subiu, ele falou, fica atento, tem uma condição, se você ver, você vai receber o que você pediu.
Então fica atento. Então, bem no momento que o manto caiu, foi a hora que ele pegou a bênção. Vocês estão percebendo o que Deus está fazendo? Deus está fazendo coisa aqui nessa tarde. Para a gente ficar atento. Para a gente fazer os nossos pedidos e ficar atento. Porque o manto vai descer. E a porção dobrada vai vir. Não vai ser só um pedido. Porque a porção de Deus, a palavra do Senhor diz que a medida do Senhor é transbordante, é recalcada e é sacudida. Então vai vir porção dobrada. E Eliseu ficou atento. Quando ele viu o manto caindo, ele já pegou. Na hora ele pegou o manto. Aleluias. E aí a palavra diz que ele voltou para a margem do Jordão. Porque quando eles foram, Elias fez ali, tocou o seu manto e o rio abriu. E para voltar, ele tinha que atravessar o rio novamente. Então, quando ele chegou lá no rio, à margem do Jordão, a palavra do Senhor diz que ele bateu nas águas do rio com o manto, como Elias havia feito. Ele bateu com o manto. Aí, o que ele fez? Ele disse assim: onde está agora o Senhor? Olha, está me arrepiando. O Deus de Elias? Tenho batido nas águas. Essas águas se dividiram e ele atravessou. Irmãos, tem situações que nós devemos gritar: Senhor, onde o Senhor está? Pai, tantos anos eu estou fazendo esse pedido, pedindo a mesma coisa para o Senhor, e não estou vendo resposta. Aí nós temos que fazer isso, sabe? Bater mesmo e dizer: Senhor, onde está o Senhor? Onde está o Deus de Elias? O Deus que faz maravilhas, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que está à nossa frente, quebrando as amarras, quebrando as correntes, o Deus que está abrindo porta, quando aos nossos olhos a gente não consegue enxergar uma porta aberta. Aonde é que está esse Deus? Aonde? Essa semana eu lembrei de uma palavra do Senhor, e eu falei com Deus, porque estavam acontecendo umas coisas comigo, e eu lembrei da palavra do Senhor. Eu falei: Pai, a tua palavra diz que quando nós dizimamos e ofertamos, nós temos que fazer prova do Senhor. Eu falei: então, Pai, eu sou dizimista e eu sou ofertante, e nesta manhã eu pergunto para o Senhor: aonde é que está a minha bênção? Porque a gente tem que fazer prova de Deus. E foi isso que ele fez. Aonde é que está o Deus de Elias? E tem hora que nós temos que fazer isso, irmãos. Não, porque Deus não sabe. Deus já nos vê, Ele te vê, Ele me vê. Ele sabe da nossa condição. Mas Ele quer que nós nos acheguemos até Ele. Dobramos os nossos joelhos e pedimos o que é que nós queremos. Para que Ele venha com a providência. Mas pedir em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. E a palavra diz que Eliseu atravessou o Jordão. E quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, eles viram isso e eles disseram: realmente, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Por quê? Porque ele pediu, ele ficou atento à condição, e ele recebeu o pedido, a porção dobrada que ele queria. Então, nós estamos vivendo em épocas, nós estamos vivendo em tempos que tem pessoas que já não acreditam mais que Deus faz milagres. Pessoas já não acreditam mais que Deus responde oração. Pessoas que já não acreditam mais que Deus precisamos. Mas a palavra já fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir. O que ele disse ali? Até agora nada tem despedido. Peça para que a vossa alegria seja completa. Às vezes a gente está passando um perrengue, às vezes a gente está empurrando com a barriga, triste porque as coisas não acontecem, mas também zipa, não pede. Como é que quer que as coisas aconteçam? Sabe, eu conheço pessoas que só falam assim: não peço nada não, porque Deus já me dá tanta coisa, então eu só agradeço. Aí as coisas não começam a acontecer. Nós temos que agradecer sim, ter um coração agradecido. A palavra do Senhor fala, né, que nós temos que ter no coração agradecido. Mas também precisamos pedir o que é que nós precisamos, o que é que nós queremos para a nossa vida. Amém?
Então, a condição de Eliseu foi essa, foi ficar atento. Aleluias. Em vez de pedir em dobro do poder, Eliseu pediu para ser herdeiro espiritual de Elias, recebendo sua autoridade e unção para o ministério eficaz e para continuar a restaurar Israel, como um desejo por uma vida mais profunda com Deus e para ser um instrumento poderoso em suas mãos, não motivado por ganância, mas por um desejo de servir. Olha que tremendo, que tremendo. Aleluias. A outra condição é nós estar atento ao orgulho. Precisamos tomar cuidado com o orgulho. Avança mais um pouquinho aí, 2 Reis 4, vamos ler. Segundo Reis 4 diz assim: certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Como posso ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e paga suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? A mulher, ela era esposa de um dos discípulos do profeta. E o marido dela havia falecido. A Bíblia fala que ela tinha 2 filhos. Mas o marido faleceu e as dívidas ficou. A conta ficou. E essa mulher não tinha de onde tirar ali a provisão para poder pagar esse credor. Mas ela conhecia o profeta. Ela conhecia a fama do profeta, do homem de Deus. E ela foi até ele. E ela falou para ele: olha, o meu esposo faleceu, ele era um homem temente a Deus, e agora apareceu um credor que soube da morte do meu esposo e quer levar os meus, não tinha como pagar, davam seus filhos como escravos, como pagamento da dívida. Aí Eliseu perguntou para ela, né, como que eu posso te ajudar? E ela falou que ela não tinha nada, porque você já estava até endividado, coitada. Mas aí ele pediu para ela buscar vasilhas na vizinhança. Qual que é a condição aqui? Era pedir as vasilhas emprestadas. Tinha que ir até os vizinhos, pedir as vasilhas. Mas, irmãos, tem pessoas que não gostam de pedir. Tem pessoas que não querem pedir. Tem pessoas que não querem dar o braço a torcer. Tem pessoas que ficam sofrendo sozinhas porque não pedem ajuda. Imagina o que é que vão pensar de mim. Não é assim? E essa mulher, ela não olhou para o orgulho e nem para a situação dela. A única coisa que ela queria era pagar as suas dívidas e viver bem com seus filhos. Era a única coisa que ela queria. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente deixa esse orgulho entrar na nossa vida. Sabe? Só porque eu sou pastora, imagina o que vão falar. Que Deus é esse que a pastora serve. Sabe? Nós somos humanos. Nós somos carne. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições.
Tem de bom ânimo que eu sou contigo. Eu passo as mesmas paixões que vocês passam, talvez até mais ainda. E nós não temos que ter esse orgulho. Nós temos que abrir a nossa boca e reivindicar ajuda, sim. Amém? E pedir para Deus. E também pedir para alguém que possa também te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Aí Eliseu falou para ela, depois que você pegar as vasilhas, você entra na sua casa. Você fecha a porta, entenda bem, olha a condição. Você vai lá, pede vasilhas emprestadas, depois você vem, entra na sua casa, você fecha a porta e coloca o azeite nas vasilhas. E separe as que estiverem cheias. A mulher obedeceu o profeta. E quando acabou as vasilhas, o que aconteceu? O azeite parou. Parou, porque não tinha mais vasilhas. Eu acredito que se tivesse mais, ele ia continuar correndo. Porque a medida do Senhor é recalcada, transbordante. Tudo que vem do Senhor, amaxiribicantas, é transbordante. Quero até comentar algo rápido aqui. Eu acho incrível, porque na minha casa, nós somos é uma família grande. E é a casa da avó, né? Onde eu moro, a minha mãe já faleceu. E ali ficou a casa da avó. E todo dia tem gente na minha casa. É irmão, é sobrinho, é neto, é bisneto. Todo dia tem. E, irmãos, eu quero dizer algo para vocês que eu sempre falo. A minha mãe, quando eu era criança, minha mãe sempre abençoou minhas mãos. Sempre. Ela falava, suas mãos são abençoadas. E eu quero dizer para vocês, às vezes eu faço o almoço, uma quantia pequena. Aí chega um, chega outro, chega outro, chega outro. Aí eu falo, Jesus, e agora? Olha, por essa luz que está acesa aqui, dá e sobra. Porque o Senhor multiplica, porque a medida do Senhor é transbordante, porque o Senhor está de olho, porque o Senhor nos vê, porque o Senhor nos sustenta, Ele te sustenta. Então, multiplica, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Aí foi o que aconteceu aqui. Aí encheu todas as vasilhas. Mas aí o que é que aconteceu? Primeiro, ela foi pedir ajuda ao homem de Deus. Segundo, ela aceitou as condições impostas por ele. Deixou o orgulho de lado para cumprir as instruções do homem de Deus. Isto mostra, irmãos, que a fé se manifesta através das ações. Então, nós precisamos agir. Tem situações que a gente quer que caia as coisas do céu. Não dá. Não vai cair do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele, a parte sobrenatural. Mas a parte natural, somos nós que temos que fazer. Sabe, quem pega ônibus aqui, se ela ficar parada aqui dentro, o ônibus não vai entrar aqui. Ela vai ter que ir lá no ponto, não é, irmã Érica? Vai ter que ir lá no ponto. Então, nós temos que fazer a nossa parte, para Deus fazer a dele. Ah, mas não acontece nada na minha vida, eu vou na igreja, mas não acontece nada. Não acontece porque não ora, não jejua, não vem na oração às 7 horas da manhã, sabe? Como é que quer que as coisas aconteçam? Não acontece. Por quê? Porque Deus está lá de cima assim, ó. Enquanto você não fizer a tua parte, não tem como eu fazer a minha. Sabe? Falando isso para mim, irmãos. Porque tem umas coisas aqui que eu já coloquei diante de Deus, já coloquei no meu projeto, mas eu ainda não fui atrás. Então, essa palavra está sendo para mim também, porque eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está falando comigo. E você, lembra tal coisa? Estou lembrando aqui. Glória a Deus. Então, é para mim também. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, para que Deus possa concluir a parte dele. Amém? Aleluias. Então, em tudo, Deus tem um escape para nós. Mas nós precisamos pedir. Filipenses 4:6 diz assim: as nossas petições devem diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graça. Amém? Então, nós temos que pedir. Pedir, aceitar as condições, obedecer o Senhor e crer que nós vamos receber, no nome de Jesus, os nossos pedidos. Amém? Tem tanta gente que tem sonhos
que tem projetos, mas não consegue alcançar. Está passando pelo estreito, mas não pede. Aleluias. Tem pessoas aqui dentro da igreja, irmãos, que vêm passando perrengue, mas chega aqui na igreja, assiste o culto, vira as costas e vai embora. A gente, quando com imposição de mãos, vem aqui na frente, nós vamos ungir, nós vamos orar. Todos os cultos nós falamos isso. Mas a pessoa vem e vai embora, entra do jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque não pede. Não pede. E nesta tarde, eu quero que você abra os seus olhos. Qual é a área que você ainda não pediu para o Senhor? Que você está passando um perrengue? Peça. Peça no nome de Jesus, para você poder receber, para você alegrar o seu coração, como diz aquele versículo que nós lemos ali no início. Até agora nada tendes pedido, pedi para que a vossa alegria seja completa. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus já conhece o nosso pensamento. Jesus já conhece tudo que a gente vai fazer. Mas eu quero dizer para vocês que quando Jesus passou no meio daquela multidão, Jesus ouviu um homem gritar no meio daquela multidão. Esse homem poderia ir até Jesus porque ele era cego. Ele não poderia ir, mas ele percebeu. Ele só não enxergava, mas ele ouvia. Mas ele percebeu a presença do Senhor, a presença da multidão. Então ele começou a gritar. Tentaram impedir ele. Talvez vão tentar impedir você. Não peça isso aqui não. Deus não vai te dar essas coisas. Isso aqui para você não dá. Talvez vão tentar te impedir. Mas você tem que fazer como esse homem. Tentar impedir ele. Olha, deixa o mestre em paz. O mestre está lá ocupado, nem vai olhar para você. E a Bíblia diz que este homem, ele gritava mais alto ainda. Será que não é tempo de nós gritarmos mais alto ainda? Será que não é tempo de nós mover os céus, abalar os céus? A Bíblia diz que tem 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu acredito que o Senhor está lá no terceiro. Mas para chegar os nossos pedidos até o Senhor, nós precisamos gritar como esse homem gritou. Porque como eu já estava falando hoje, as pessoas não acreditam mais que o Senhor Jesus ainda está vivo, Ele vive, Ele ressuscitou. Ontem eu estava vendo uma pessoa comentando, Jesus, Ele morreu na cruz, Jesus está lá na cruz. Não, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está pregado no madeiro, Ele foi pregado, mas Ele já saiu. Sabe para quê? Para poder abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. O Senhor desceu porque Ele te ama e Ele salva a tua vida, a tua casa e a tua família. Então nós precisamos gritar mais alto que nós pudermos. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho que está na droga, tem misericórdia do meu esposo que não conhece a tua palavra, tenha misericórdia, Senhor, tem misericórdia daquela multidão de jovens e adolescentes que estão presos lá naquela prisão, naquela cadeia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O Senhor ainda ouve os nossos pedidos, e nesta tarde Ele ouve o seu também. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas nós temos que estar atentos a quê? A voz de Deus e as condições que Ele coloca para nós. Fazer a nossa parte, para Ele poder fazer a parte dele. Amém? Glória a Deus. Foram abençoados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.